Boa noite. Começamos outra videoaula e agora nós começamos uma outra série de slides que vamos tratar sobre os meios de prova no processo do trabalho. Por óbvio, não vamos fugir muito dos meios de prova admitidos na teoria geral do processo, como ocorre no CPC, porém, como nós vimos no primeiro dia de aula do semestre, só vamos ao CPC quando nós tivermos uma omissão legal na CLT, ok? Daí que é necessário que a gente veja alguns pressupostos e requisitos dos meios de prova para o processo do trabalho. Nesse sentido, o juiz vai analisar a prova documental que acompanha a petição inicial e vai inclusive ver a necessidade ou não de uma instrução de prova oral, o que normalmente sucede, ou ele deixa para que as partes, até por questões de ampla defesa e contraditório, requeiram ou não aí esta hipótese de produção de prova oral, ok? Porém, cabe aqui, logo de início, a gente ver essas questões principiológicas sobre os meios de prova no processo do trabalho, porque o juiz, ao fundamentar o seu pronunciamento judicial, a sua sentença, até os seus despachos e acórdãos, ele vai também se munir, ademais dos seus fundamentos jurídicos legais, naquilo que está nos autos como prova para cada um dos argumentos feitos pelo autor e pelo réu. Existe uma necessidade de ordem constitucional e processual em que se motive os pronunciamentos judiciais, não só nas questões legais, mas também na prova produzida nos autos pelas partes. Ainda que esse sistema da prova nos autos não seja infalível, não seja perfeito, a história nos demonstra que o que nós temos historicamente no processo brasileiro é a melhor forma que se dá justamente para que os interessados possam produzir estas provas e vai ser o seu convencimento para que o juiz, em base às provas produzidas, possam dar os seus pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, por óbvio, não é possível que eu, como parte do processo, possa juntar aos autos uma prova adquirida ou produzida de forma ilegal. Se eu fizer isso, vem uma outra hipótese muito importante, que é o efetivo exercício da ampla defesa e contraditória, onde o ex-adverso irá justamente alertar o juiz da prova ilegal produzida por alguém no processo. O juiz irá julgar e justamente não poderá fundamentar qualquer pronunciamento judicial, por óbvio, em uma prova ilegal. Assim como poderá, inclusive, conforme o caso concreto, pedir para o desentranhamento ou, em processos eletrônicos, a desativação de arquivos que contenham estas provas ilegais. Em todo caso, o juiz faz a análise da prova de forma global. Por quê? Ainda que nós tenhamos vários meios de prova, ou seja, depoimento pessoal, testemunhal, prova documental, prova pericial, o juiz analisa todos os meios de prova que por um acaso tenham sido produzidos naquele caso específico, porque pode acontecer, nessa análise global das provas, que a prova documental traga um registro de horário que conflita com o que foi produzido em prova testemunhal. Ou seja, no livro ponto, no registro de horário, aparece que o empregado saía sempre às 18 horas. Porém, ele leva o empregado à prova oral, à audiência de instrução, testemunhas que dizem que aquele prova documental, aquele registro de horário que marcava as 18 horas, não era verdadeiro. Porque as testemunhas levam e registram em ata da audiência, através de seus depoimentos testemunhais, que na realidade dos fatos, diferente do documento, eu tenho uma saída dos
trabalhadores às 20 horas e não às 18 horas, como estava na prova documental. Por isso, há necessidade de fazer esta análise global das provas que podem conflitir, ter um conflito entre elas em seus teores, né? Então, daí que sempre é possível que o ex-adverso faça o contraditório. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a petição inicial ela é apresentada com os documentos que afianciam as teses que estão lá na petição inicial, cabe ao réu, em sua contestação, fazer a impugnação daqueles documentos. Quando o autor, por exemplo, traz as suas testemunhas para a audiência de instrução, cabe também, como auxiliar do juiz, que a reclamada faça uma contradita após o compromisso de falar a verdade daquela testemunha. Olha, seu juiz, eu gostaria que o senhor perguntasse se este empregado já teve um relacionamento amoroso com a sua testemunha. E o juiz vai analisar se isso é verdade e qual é o caráter fidedigno daquele depoimento. Ou seja, o contraditório nos meios de prova, ele aparece em todos os momentos. Ainda que seja uma prova pericial, quando o perito juntar o seu laudo pericial aos autos, haverá a possibilidade de manifestação, tanto pelo autor como pelo réu, sobre as conclusões periciais, impugnando o laudo pericial ou aplaudindo aquele, por forma de manifestação, o laudo pericial apresentado. Mas é necessário que eu tenha esse contraditório, esta manifestação sobre a prova produzida pelas partes no processo. Ok? E aí, meus caros, uma das grandes questões principiológicas sobre a questão da prova no processo é justamente o ônus da prova. A partir disso, eu tenho essa regra geral. E desde logo, vamos passar para a ideia da prescindibilidade da prova. Ou seja, se existe a regra geral em que o autor, para constituir um direito, vai ter que fazer prova, e a reclamada, para impedir a constituição daquele direito do autor, terá que também fazer prova, algumas coisas a própria lei diz que são prescindivíveis. Ou seja, é fato notório, por exemplo, que o verão na comarca de Joinville é algo quase desumano, é um calor extremo em alguns dias. Sobre isso não há por que fazer prova, ok? Se eu tenho lá justamente alguém reclamando que não foi dado os EPIs para trabalhar no verão de Joinville, sobre o calor, sobre o verão, por óbvio, não preciso fazer prova, ok? E também, se junto algo ao processo, o juiz dar prazo para o meu ex-adverso se manifestar, e sobre aquela prova documental que o juiz deu prazo para o ex-adverso se manifestar, ele nada faz, eu tenho aqui justamente um fato incontroverso, porque não foi impugnado. Ou pior ainda, quando eu tenho um preposto da empresa, por exemplo, que vai em uma audiência e ao dar seu depoimento pessoal, ele vai contra as teses que estão na defesa e até mesmo seus documentos, e diz para o juiz, e registra isso em ato de audiência, que efetivamente o registro de horário não era fidedigno, não é mais necessário ouvir testemunha sobre isso. Qualquer outro tipo de prova sobre algo que já foi confessado pelas partes torna prescindível a produção de outras provas. Então, eu tenho uma série de exceções à regra geral do ônus da prova, em que, uma vez ocorrida, não há necessidade de produzir provas sobre algo que a própria lei diz que não é mais necessário. Ou seja, se eu tenho uma presunção legal de veracidade que aconteceu em determinado processo, não se faz nas provas sobre isso. Ou seja, a súmula 338 do TST, apenas como exemplo, que diz sobre o registro de horário, que a empresa, por exemplo, com mais de 10 empregados, tem a obrigação de ter registro de horário, é requerido que a empresa junte aos autos esse registro de horário e a empresa não o faz, eu já tenho uma presunção legal de que todos os pedidos da inicial referentes à jornada de trabalho, pela ausência daquela prova documental requerida pelo juiz para a reclamada, vai se dar justamente a presunção de veracidade. Não é mais necessário fazer prova testemunhal sobre jornada de trabalho, ok? Então, sobre o ônus da prova,
que é um requisito, um princípio basilar no que diz respeito aos princípios da prova no processo de trabalho, nós temos o artigo 818 como regra geral, ok? Mas, como acabei de falar, nem sempre será necessário esta prova, porque eu tenho algumas hipóteses legais de prescindibilidade, como eu já expliquei. Dito isso, meus caros, eu quero agora que a gente foque no artigo 818. Por quê? O artigo 818 da CLT é o que trata sobre o ônus da prova. Ele é um artigo bastante antigo e vem sofrendo, primeiro jurisprudencialmente e depois por força de lei, algumas interpretações ao longo dos anos. Podemos colocar que a primeira mudança que nós tivemos foi a raiz das alterações do CPC de 2015, que gerou até um texto diferente no artigo 118, que logo foi complementado também pela reforma trabalhista de 2017. Mas vamos focar ali no primeiro e segundo inciso do artigo 118, que historicamente o ônus da prova ele funcionava aqui de forma curta e grossa, na CLT principalmente, como um pêndulo. Ou seja, se eu faço na minha petição inicial um pedido de hora extra para constituir esse direito às horas extras, eu vou ter que fazer a prova sobre os fatos constitutivos desse direito que eu estou pleiteando de horas extras. Como já expliquei, eu vou requerer que a empresa junte o registro de horário, eu vou levar testemunhas que comprovem que não foi dado intervalo entre a jornada, que eu trabalhei à noite e o recibo salarial comprova que não foi pago adicional noturno e assim por diante. Feito? Da mesma forma, esse pêndulo ele vai responder ao pedido inicial no que diz respeito à empresa. Ora, quando eu vou fazer uma defesa e tem lá o pedido de horas extras, eu vou requerer para a minha cliente patronal que me traga os olerites e o registro de horário. Vamos lá. Ele realmente fez hora extra? Fez. Foi pago? Tá. Opa. Eu vou tentar desconstituir esse meu ônus da prova apresentando a jornada de trabalho, o registro de horário e os recibos salariais para dizer, olha, efetivamente ele fez uma hora extra ou outra nesses 5 anos de contrato de trabalho, porém elas foram pagas. Eu, então, desta forma, constituí a necessidade da prova para resistir à pretensão de horas extras. Feito? A partir daí, esse pêndulo que se estabelece da necessidade da prova conforme justamente a casuística do processo, dos pedidos do autor e da resistência da reclamada, ela começou a ter algumas variações, que são os parágrafos do artigo 818. Ora, em alguns casos, determinadas provas que o empregado tenha que fazer, ele não tem a condição de fazer esta prova. Talvez ele não tenha testemunha. E a única prova que ele vai ter sobre o intervalo entre a jornada, por exemplo, vai ser justamente o registro de horário. Então ele requer que a empresa traga esses documentos, porque a empresa é que produziu e conservou o registro de horário. Então, esta questão é que se fala de aptidão para a produção da prova. Então, pode, em sua petição inicial, o reclamante chamar a atenção do juiz sobre essa questão da produção da prova, que ele é incapaz de produzir, mas a empresa é capaz. Por que eu digo que é interessante que o autor ponha isso de forma expressa na petição inicial? Por quê? Em outras aulas nós vimos que o despacho saneador, embora não seja proibido aqui na Justiça do Trabalho, às vezes ele é relativizado. Por quê? Porque uma vez protocolada a petição inicial, ela já vai para os órgãos funcionais lá da Justiça do Trabalho, talvez vai marcar uma audiência de conciliação, de forma muito automática, muito célere, e às vezes o juiz não vai dar justamente esse saneamento no processo para ver a necessidade de cada uma das partes. Daí é necessário ou recomendável que o autor faça esse requerimento na sua petição inicial para comprovar, além de alegar, que a empresa está mais apta a produzir aquela prova
que ele necessita e que ela possa trazer talvez algum documento, se for pedidos de insalubridade, periculosidade, doença ocupacional, trazer o prontuário médico que tem aquela empresa sobre o trabalhador, o LTCAT, o PCMCO, o PPRA, são documentos que estão na empresa e ela poderá trazer isso aos autos. E eu posso requerer que esta hipótese na minha inicial e chamar a atenção do juiz para isso. Por quê? Lendo os parágrafos do artigo 818, o juiz, primeiro, ele vai ter que deferir ou não esta hipótese para dizer, epa, mas quem quer aqui constituir o direito às horas extras é o empregado? Opa, ele que tinha que fazer isso. Porém, eu entendo que neste caso concreto, quem está mais apto para produzir esta prova é a empresa. Então ele pode fazer isso, mas não de forma supressiva para a reclamada. Ele tem que intimar a reclamada nesse sentido. É isso que dá aqui nos parágrafos do artigo 818 para evitar uma certa prova diabólica para a empresa, ou que ela não tenha condições de fazer a prova. Ela pode se justificar, mas para isso é necessária essa comunicação processual prévia para a empresa, para a produção dessa prova, que a priori, segundo o inciso 2º, não era dela, mas poderá ser conforme a decisão do juiz. Feito? Então, essa carga dinâmica da prova, ela ficou bastante nítida com as alterações ocorridas nesse artigo 118, tanto no ano de 2000, após a CPC de 2015, como na reforma de 2017. Ok? Dito isso, meus caros, nós vimos em outras aulas, ao tratar sobre custas, honorários de sucumbência, que esta possibilidade que esse trabalhador tenha essas hipóteses fez com que ocorresse na prática trabalhista uma mudança de conduta, e algo que já existia começou a ser praticado de forma muito frequente, que se fala coloquialmente que é da impetração dos PAPs, produção antecipada de provas. O que é que eu estou falando? O reclamante, antes de entrar com a sua reclamatória, ele está buscando mais segurança. Em que sentido? Alguns documentos ele não tem e até mesmo não tem por que ter. Só que esses documentos, eles comprovam ou dão base fática a determinados pedidos trabalhistas. Então, antes de entrar com a sua reclamatória e ter o risco de custas e honorários de sucumbência em função de indeferimentos, os reclamantes hoje, na prática trabalhista, antes de entrar com o reclamatório, eles fazem essa medida cautelar de pedir as provas de forma antecipada para a empresa através de um ato processual que é a produção antecipada de provas. Ele entra com uma petição, como qualquer outra, onde ele faz sua qualificação, a fundamentação e os seus pedidos. Ele vai ter que fundamentar por que ele tem que ter essas provas antes, e o juiz irá deferir como o que está ocorrendo na prática. É um indeferimento quase que automático dessa produção antecipada de provas, para que o juiz passe esse dever para que a empresa traga em prazo estipulado pelo juiz aos autos as provas requeridas, dá a vista dessa prova documental para o reclamante, que faz esse requerimento de produção antecipada de provas, e daí o reclamante ele vai fazer a análise se existe uma certa segurança para ele entrar com a reclamatória e fazer quais pedidos de acordo com a análise dessas provas documentais que a empresa foi obrigada a trazer aos autos em função de uma decisão judicial. Daí que se está fazendo isso de forma muito corriqueira antes de entrar com a ação processual, aonde eu tenho as mesmas regras de competência territorial trabalhista que nós já trabalhamos em outras aulas, dos artigos 651 e seus parágrafos. O juiz vai dar, até em tutela de urgência ou não, conforme o caso concreto, que a empresa traga esses documentos para análise do reclamante. E aí vem se convencionando, ainda que tenha ainda alguma celeuma sobre isso, se há possibilidade justamente de honorário de sucumbência e produção antecipada de provas. Tenho para mim que está se consolidando o entendimento jurisprudencial da impossibilidade dos honorários de sucumbência, neste caso, da produção antecipada de provas, que é uma ação como qualquer outra, tendo em vista que aqui eu não tenho
nem vencido nem vencedores quando se quer apenas a produção de determinada prova. Uma vez que a empresa atende a esta ordem judicial e apresenta os documentos, ela não pode ser culpada por isso. Então, se está se consolidando a falta de base legal, inclusive oriunda aqui estas regras do CPC, para que se estipule hipótese de honorário de sucumbência, mas sim poderá aqui haver o arbitramento de custas quando o juiz extinguir, uma vez concluída justamente a produção antecipada de provas e os requerimentos já satisfeitos por parte do requerente, ele extinguir estas hipóteses de produção antecipada de provas, e aí o reclamante fará a análise sobre a prova documental obtida para ver se entra ou não com a sua ação principal, ok? Ficaremos hoje por aí para que nas próximas aulas a gente possa ver as provas em espécie, ou seja, especificar e aprofundar as questões sobre depoimento pessoal, testemunhal, prova documental, prova pericial, ok? Fiquem bem e até a próxima aula.